Hoje eu falando com o Senhor, aí eu disse assim, eu não quero falar nada de mim, Pai, nada. Eu não quero fazer uma coisa que não sou eu quero pregar como sendo eu, não quero imitar ninguém, mas eu quero que o Senhor fale. E se o Senhor não falar, eu não vou dizer nada, eu só vou orar com os irmãos e a gente vai fazer um momento ali e vai embora. Mas, graças a Deus, temos uma palavra para hoje, e ela se chama As Etapas de um Chamado. Nos dias de hoje, com frequência vemos pessoas, em sua maioria jovens e adolescentes, perdidos em relação à sua missão nesse mundo. Por que eu estou aqui na Terra? Qual é o propósito da minha vida? Quando eu vou saber se estou pronto para cumprir o meu chamado? São perguntas que têm aí andado nas nossas mentes. O diabo tem usado muito essa área de ataques constantes na mente. Ele parou com aquele negócio de aparecer para fulano e passar medo, e aparecer em tal casa era assombrada, e aí chamava os crentes para ir lá orar naquela casa. Isso aí parou. Hoje o que a gente vê são constantes ataques na mente. E se a pessoa não tiver guardada, não tiver blindada, não tiver o seu propósito, o seu caminho fixo, ela é alvo fácil para o inimigo. Se você está nesse mundo vagando, sem saber para onde ir, o que fazer, cuidado, irmão. Você pode estar perdido. Amém? Eu confesso para os irmãos que ainda eu fico pensando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Confesso para os irmãos que eu estou num processo, numa dessas etapas aqui ainda. Mas o dia que eu souber aonde é que o Senhor quer me encaixar e da forma que eu vou trabalhar, eu vou vir falar para os irmãos, eu encontrei o que eu devo fazer, onde eu devo seguir. Mas eu quero que vocês olhem para essas etapas e se encontrem aí onde você está. Eu tenho certeza que muitos de nós estão na segunda etapa, alguns de nós dá para ver que já está na terceira, e se tiver alguém que está na primeira, hoje é dia de entrar de uma vez nesse processo, amém? Olha o que a palavra do Senhor nos diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha aqui, meu irmão, você não foi criado por acaso. Você não é obra do acaso. Você não é um caso perdido. Se você está aqui nessa terra, você foi criado, foi colocado para engrandecer o nome do Senhor, porque dele, para ele, são todas as coisas. Amém? Assenta isso no teu coração. Você não é um erro, você não é um fracasso. Aleluia por essas verdades. Só de ler essas mensagens podemos saber que não somos um erro e nem fomos criados à toa, ou muito menos somos obra do acaso. Temos um propósito nessa terra. Fomos criados para espelhar a glória dele, para fazer o nome dele conhecido em todos os lugares. Mas como dito antes, várias pessoas ainda não se encontraram aqui na terra e sentem-se ainda deslocados em relação, aleluia, ao seu ministério ou ao seu propósito de vida. Essa é a noite para acharmos nosso norte. É noite de ouvir das palavras que Jesus disse aos seus discípulos e começar ou recomeçar a fazer toda essa passagem aqui na terra valer a pena. Amém? Se você se sente deslocado, se você se sente ainda, vamos dizer assim, sem função, essa é a sua noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar no seu coração, para falar no coração de vocês o que é para ser feito. Por que é que você passa por essas coisas que você tem passado? Aí você diz assim: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que tal pessoa não passa? Por que outra pessoa não passa? Parece que a minha vida é mais difícil, parece que eu não me encontro. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Eu quero que você se acalme. Se acalme.
São etapas, é um processo. E você está indo no caminho certinho. Se você está enfrentando batalhas, se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando perseguições, você está no caminho certo. Não existe ninguém que aceite o chamado de Deus e viva uma vida tranquila e viva uma vida abastada, assim, sem luta, sem dificuldade, até sua morte. Isso não existe, irmãos. Isso é mentira. No mundo nós vamos ter aflições. E se a gente está passando por aflição é porque a gente está no caminho certo. A gente está incomodando, a gente está crescendo. A gente está chegando mais perto daquilo aonde o Senhor quer que a gente chegue. Amém? Nos livros de Mateus, de Marcos, Lucas e outros, encontraremos nossa base para a palavra de hoje. O nosso chamado a servir o reino consiste em 3 etapas. Quantas, irmãos? 3 etapas, aleluia. Que juntas nos moldam e nos aperfeiçoam para o serviço mais importante que alguém pode ter. É só você seguir ou se encontrar em uma dessas etapas que não tem erro. É o Senhor querendo preparar você. Você está pronto? Vira para o seu irmão e fala assim: você está pronto, meu irmão? Você está pronta? Isso. A resposta dele, logicamente, que foi positiva. Ele deve estar pronto, com certeza. Como eu também estou. Nós estamos com o coração ardendo para saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, encontramos o seguinte: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto sagrado revela o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para a realização de uma grande obra. O próprio Jesus nos ensinou sobre as 3 etapas de uma chamada. A primeira, vinde. A segunda, ficai. E a terceira, ide. A primeira diz respeito ao convite feito por Jesus para a salvação do homem. A segunda diz respeito à preparação espiritual do homem. E a terceira diz respeito ao envio do homem para trabalhar na seara do Mestre. Então é um chamado, vinde. É uma preparação, ou seja, fique aqui por enquanto. E depois é uma grande ordenança: ide, vão, saiam, busquem, tragam, salvem, curem, libertem, batizem. Faça valer a pena. Essa é a terceira etapa. Vamos começar então? A primeira etapa, João, vinde. A primeira etapa da chamada é o vinde. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa primeira etapa é extensiva a todos os pecadores. Eu não sei se você está visitando a igreja pela primeira vez, não consigo de agora olhar para todo mundo e dizer, mas se você ainda não aceitou Jesus, essa é uma chamada universal. É a chamada que Ele faz, e junto com isso Ele mostra o único caminho pelo qual nós podemos encontrar com o nosso Deus. Ele diz assim, vem, chega até mim, você que está cansado, é você mesmo, é você que não aguenta mais essa vida, que diz que não está suportando mais. Ele diz assim, vem cá. Ele quer aliviar o nosso fardo, é isso que Ele quer, nos amar como ninguém amou. Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, para que nós pudéssemos superar todas as coisas, para que o nosso fardo fosse leve, para que nós pudéssemos só obter lutas pelas quais nós pudéssemos vencer, porque Ele não nos dá batalhas que nós não podemos vencer. Ele cuida de nós até nisso, na permissão de enfrentarmos lutas que somos capazes de vencer. Então Ele chama, Ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Mateus 4, 21 e 22, Jesus viu Tiago e João e os chamou. Eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Já pensou, irmão? Você está lá no seu trabalho e aí você está cansado,
A gente ali na escola, vamos fazer de conta, a gente está tendo que entregar muitos relatórios e muitas fichas, e a gente está ali cansado, e é pressão no pessoal lá da secretaria, e é pressão de pai do outro lado, e o menino tem que aprender. De repente Jesus passa e só fala assim: bora, vamos comigo. E você deixa tudo e vai. E você deixa a sua família, igual esses caras fizeram aqui. Eles deixaram tudo. Eles só foram, deixaram seu serviço ali, deixaram sua família e foram atrás de Jesus. Eu não estou dizendo, irmão, para a gente largar o nosso trabalho. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que aquilo que rouba a nossa mente, aquilo que nos atrapalha a chegar a Jesus, é só a gente deixar para trás e segui-lo com um coração puro, um coração que tem desejo de realmente fazer aquilo que Ele pede, a vontade que Ele tem no coração. Deixar a família para trás diz da gente deixar também, meus irmãos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nos machucou. Sabe aquele trauma que você tem ou teve? E você não consegue, por mais que você lute, você peleje, você não consegue se desvencilhar dele. Vira e mexe, você está ali lembrando, seu coração está doendo, está aflito, e você não consegue. Jesus está chamando: vinde. Vem que eu vou aliviar seu fardo, eu vou te dar descanso. Amém? Essa é a primeira parte de um chamado. Nós vamos agora para a segunda. Ficai. A segunda etapa da chamada é ficai. Em Lucas 24:49, Jesus disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar na cidade é ficar se preparando no quartel-general de Deus. Irmãos, por mais que nós não sejamos soldados de Cristo, assim dizendo, a obra do Senhor é como se nós estivéssemos ali num quartel, nos preparando para uma guerra. E aquele pessoal acorda cedinho, não é? E tem aquela rotina de exercícios. E o pessoal é puxado, né? Os chefes. E põe eles para ralar mesmo. E assim é a nossa vida espiritual. Nós estamos sendo preparados para uma grande batalha espiritual aí. E essa questão do ficar é isso. O que estava acontecendo ali era uma preparação dos discípulos primeiro, para que eles pudessem sair e fazer mais discípulos. A verdade é essa: eles iriam ser revestidos do poder que viria do alto. E é isso que a maioria de nós está fazendo. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, sendo revestidos, sendo preparados, porque o nosso serviço de verdade não é aqui, ele começa lá fora. Olha, que a gente sai daqui, que o pastor dá a bênção apostólica, que você sai por aquela porta ali, ó, ali começa o seu serviço, o meu serviço, o nosso serviço. Aqui nós estamos nos preparando, aqui nós estamos recebendo as armas e aprendendo a lutar, né, com as armas certas, da maneira correta, para enfrentarmos o inimigo, pela oração. Em Atos 1,14, a Bíblia afirma que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. No quartel-general de Deus, os discípulos permaneceram orando e buscando o revestimento de poder para obedecerem à terceira etapa da chamada. Antes de realizarem a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé permaneceram um período de tempo se preparando em Antioquia. Ali, irmãos, vai dizer que tinha alguns doutores, né, alguns profetas, e Paulo e Barnabé estavam ali no meio, ali em Antioquia. Antes deles começarem aquelas famosas viagens missionárias, eles receberam a intercessão, eles aprenderam a orar da forma correta, e ali eles eram instruídos, porque haviam doutores ali, e esses doutores conheciam muito a respeito de Jesus. Nós já aprendemos aqui acerca dos doutores, dos mestres, e eles estavam recebendo ali um alimento e uma preparação, para que eles não pudessem chegar
só de cara limpa, como alguns dizem aí, e levar a palavra do Senhor despreparados, passar por situações igual Paulo passou, tantas coisas que ele passou que a gente vê nos livros, em suas cartas até, a prisão, o fato de estar sozinho, da solidão. Já pensou se ele não fosse preparado espiritualmente para isso, irmãos? Já pensou se ele não tivesse ali aquela preparação, aquela intercessão? No primeiro desafio ali ele já tinha sucumbido, ele já tinha caído. Ele não ia querer encarar mais, porque a parte carnal estava mais forte, estava latente. A parte espiritual iria estar fraca. Ele não teria como usar arma nenhuma, porque ele não ia saber de nada. Mas a preparação é necessária. Preparação tem tudo a ver com 3 coisas: oração, jejum e palavra. Essas 3 ações combinadas nutrem uma pessoa e a preparam para qualquer que seja o desafio. E deixa eu te falar uma coisa: se você não está preparado, não tente. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra, você não está preparado para cumprir o seu chamado. E é por causa disso que você não sabe ainda aonde você está. É por isso que o inimigo vem na nossa mente e diz: o que você está fazendo? Você não é capaz. Aí ele vem e cochicha do outro lado: seu ministério está indo por água abaixo. Você não está conseguindo. Esse não é seu lugar. E aí a gente não tem defesa, porque a gente não ora pedindo ao Senhor que bloqueie esse tipo de pensamento, porque a gente não jejua, então a gente dá lugar para que o inimigo age em nossas vidas, porque nós estamos frágeis espiritualmente, porque a gente não conhece o poder do sangue, o poder do nome e o poder da palavra de Jesus, porque a gente não lê a Bíblia. A Bíblia funciona como um amuleto, a Bíblia está no celular. E se você olhar nas listas dos aplicativos, ela foi vista por último. Essa é a dificuldade de crescer. Essa é a dificuldade que a gente encontra de nos encontrar, de fazer a vontade do Senhor. Às vezes você está no lugar certo, você está fazendo a coisa certa, mas não está agindo de modo correto. Eu quero te dizer, meu irmão, e que isso serve também para mim: vamos orar. Vamos buscar, vamos clamar, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos conhecer mais da vontade dEle na nossa vida. A gente faz isso abrindo a Bíblia e vendo o tanto de chamado que Ele tem para nós, mas mais para frente eu quero falar com vocês aqui das várias chamadas que a gente recebe, dos vários convites que a gente tem, só no Novo Testamento que eu quero dizer aqui, o tanto de chamadas que o Senhor nos chama para perto dEle, para viver o sobrenatural dEle. A gente precisa saber usar essas 3 ferramentas. Nós precisamos. E a terceira etapa e última, para a gente terminar aqui já: o ID. A terceira etapa da chamada é o ID. Em Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho de Cristo é uma obrigação de todos nós. Note que essa frase está no imperativo, e não se trata de um convite, e sim de uma ordenança para todos nós. Em 1 Coríntios 9:16, olha o que o apóstolo Paulo escreve: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Meus irmãos, o ID não é um convite. O ID não é uma dica, não é uma instrução. O ID é uma ordenança. Todas as coisas que você resolve fazer para Jesus, todas elas estão envolvidas com o ID. Se você trabalha ou quer trabalhar em uma área da igreja, se você quer se dedicar ao serviço do Senhor, saiba que todas elas são o ID. Não interessa se você vai entregar um panfleto na praça, ou se você vai fazer parte daquela equipe que chega mais cedo só para orar por quem vai ministrar, ou passar um pano, que seja. As coisas
Todas as coisas, todos os serviços, todos os ministérios são o ID. E são sim importantes. E são mais do que isso, são ordenanças do nosso Senhor. Ele não diz, quem sabe você pode ir pregar o Evangelho. Seria uma boa você fazer isso, e pregar o Evangelho. A ordem é clara, são 3 letras. Ide, ou seja, vão. Só vão. É muito engraçado quando a Bíblia enfatiza essa necessidade de se anunciar o Evangelho. Porque na passagem que Paulo diz que ele se sentia imposto a anunciar o Evangelho, e ai dele se ele não fizesse isso, utiliza-se um ponto de exclamação, para notarmos o quão importante é fazer conhecida a glória do Senhor. Você pode ver lá, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele termina com um pontinho de exclamação. Não tem aqui, eu não coloquei para os irmãos verem, mas depois vocês veem lá. Termina com um ponto de exclamação. É o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu sou obrigado a fazer isso. E ai de mim se eu não fizer. Ai de mim. Nós temos que encarar, irmãos, essa tarefa dessa forma, sabe? Não é falar assim, hoje eu amanheci disposto. Se alguém falar comigo, se alguém apresentar um problema para mim, eu vou apresentar Jesus para essa pessoa. Aí amanhã, outro dia você fala assim, hoje é dia de eu ficar mais quieto. Hoje é dia de eu não falar nada. Hoje eu estou estressado, hoje se alguém chegar eu vou pedir para me deixar em paz, que é melhor. A gente precisa encarar de outra forma. Se você está passando por dificuldades, ide. Se você está passando por provações, ide. Se você está passando por um período de bonança, ide. Em todo tempo, anuncia o Evangelho do Senhor. Em toda situação, anuncia, porque a gente não sabe o tempo que a gente ainda vai ter para apresentar Jesus para uma pessoa. E a pior coisa é perder um ente querido sem que a gente saiba se ele está salvo ou não está salvo. Só quem sente isso na pele. Aí você vê um ente querido, uma pessoa que você amava, e essa pessoa se vai. E você olha e diz, eu tive tantas oportunidades, tantas chances eu tive de falar de Jesus, mas eu fiquei com medo dessa pessoa me olhar diferente. Eu fiquei com medo dessa pessoa parar de conversar comigo. Religião é uma coisa que não se discute. Essa é a maior mentira do diabo. Religião a gente não entra, não discute. Ninguém está falando sobre religião não, irmãos. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Nós estamos falando sobre Jesus, aquele que foi capaz de se entregar para que cada um de nós pudéssemos estar aqui. É dele que a gente está falando. Você não está discutindo sobre um partido, você não está discutindo sobre uma ideologia ou um modo de viver. Você está falando de Jesus. É Jesus. Todas as vezes que o diabo quiser entrar na sua mente e dizer, olha, você não fale de religião, você diz, está repreendido em nome de Jesus. E abra sua boca. Tenha coragem. Porque como eu disse, a gente não sabe. A gente não sabe do dia de amanhã. E nós temos que fazer o céu cada vez mais povoado. O trabalho é através de nós. É através de mim. E é através de você. Todas essas 3 etapas revelam a necessidade do cristão de se preparar e ser obediente ao Senhor em cada fase da sua chamada. Quando o Senhor disser, vinde, devemos atender logo ao seu convite. Quando o Senhor disser, ficai, devemos obedecer à sua instrução. E quando o Senhor disser, ide, devemos estar prontos a dizer, eis-me aqui, eu vou, Senhor, eu vou. Eu estou preparado, eu já passei por a primeira fase, eu já aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já me preparei, eu já orei, eu já jejuei, eu já li a sua palavra, eu já me alimentei, eis-me aqui, eu estou aqui, me envia. Obedecer ao ID do Senhor, obedecer prontamente a sua ordem. E eu quero que vocês vejam comigo aqui, para terminar,
essa lista. E eu quero que você olhe para isso aqui e se encaixe em cada uma dessas situações. Você não está de fora de nada aqui. Você não é pior do que ninguém. E ninguém também é melhor do que ninguém. Todos nós estamos incluídos nisso aqui. Somos chamados, olha que tanto de bênção, meu irmão. Chamados pelo Senhor nosso Deus, Atos 2:39. Chamados para sermos filhos de Deus, Romanos 9:26. Chamados para sermos santos, 1 Coríntios 1:2. Chamados à liberdade, Gálatas 5:13. Chamados para o seu reino, 1 Tessalonicenses 2:12. Chamados para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2:9. A hora que o Senhor se revelou a mim com esse versículo, eu achei maravilhoso. Olha para o que nós somos chamados naquele último dia. Olha que festa, meu irmão. Chamado para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. E Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E ali não vai ter mais morte, não vai ter dor, não vai ter pranto. E todas as coisas que nós vivemos já serão passadas. Todas as coisas. Toda essa dificuldade momentânea aí, irmão, é preparação. Essa luta que você enfrenta é provação, mas também é instrução, é preparação. Para aquela festa ali, ó, para aquele último chamado, você tem o convite nas suas mãos. Cada um de nós tem o convite para aquele dia, onde nós vamos estar juntos, sentados. Não se sinta fora dessa. Todos esses chamados são para você. A obra é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você precisa anunciar o Evangelho. É esse o seu propósito de vida. É essa a sua missão. É esse o modo com o qual você irá manifestar a glória do Senhor e o fazer conhecido em todos os lugares. Se você se encontra perdido, se você acha que a sua vida não tem um propósito, um sentido, você só precisa saber que o propósito é um, e é uma coisa só que vai te deixar completamente feliz: servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero orar com você, que sente no seu coração o desejo ardente de se encontrar, de olhar para Deus e se sentir satisfeito com aquilo que você faz, de olhar para Deus e para aquilo que você oferece a Ele e se sentir feliz, se sentir realizado. Se você tem esse desejo, coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça e vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, quantos de nós chegamos aqui, Deus, sem saber, Pai, aquilo que nós devemos fazer, aonde nós devemos ir. As situações, Senhor, têm saído tanto de controle, e a gente tem corrido sem parar, Deus. Corrido sem parar e não chegado em lugar nenhum, Deus. Porque nós não nos sentimos satisfeitos, Senhor, com aquilo que fazemos. Deus, nós sabemos que o propósito para o qual nós fomos feitos é te adorar, é sentir o Senhor em cada momento de nossas vidas. Deus, Senhor, se nós estudamos é para o seu louvor, se nós trabalhamos é para o seu louvor. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que fazemos é para o seu louvor, Pai. Nós queremos entregar as nossas vidas sem reserva, mas queremos saber que estamos te agradando, que estamos fazendo a sua vontade em nossas vidas, Deus. Eu te peço que possamos sair, Senhor, com um norte apontando, Deus. Que possamos sair daqui, Senhor, certos da nossa missão, certos, Senhor, daquilo que nós fomos criados para fazer. Eu não sou ninguém, eu não posso nada se o Senhor não estiver comigo.
Mas eu clamo pela vida de cada um dos meus irmãos nesse momento, Senhor. Vem, Senhor, instruir a cada um, Deus. E que nós possamos nunca mais, Pai, dar ouvidos àquilo que o diabo nos diz. Que possamos cumprir essas etapas, para que naquele último dia, aquele chamado para estarmos juntos naquela grande festa, o banquete no céu, nós possamos, Deus, ter cumprido todas essas etapas. Ter cumprido, Deus, o vinde, o ficai e o ide. Em nome de Jesus, abençoa-nos e guia-nos, Senhor, e leva-nos para mais perto de Ti. Abençoe, Senhor, a nossa semana, abençoa cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, protege-nos. Nós queremos que a nossa semana seja para o Seu louvor. Queremos Te engrandecer. Nós Te pedimos, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer aos meninos, dizer que foi lindo, foi uma grande festa. E que nós estamos cada vez mais contentes com o nosso Jesus, porque Ele tem nos transformado, é de dentro para fora. Amém? Eu agradeço a cada um dos irmãos a oportunidade.